Boa noite a todos. Bom, eu vou dispensar um pouco as apresentações porque o seu Cláudio e o Marquinhos já adiantaram um pouco, mas só reforçando, eu comecei aqui entre 2008 e 2009 na evangelização, passei um tempo como evangelizando, aí ganhei oportunidade para ser evangelizador, fiquei um tempo, aí eu fui para o interior e voltei o ano passado a trabalhar aqui na casa de novo, depois do retorno do interior. Então é um prazer estar aqui novamente nessa casa que é a minha base, né? É a formação que a gente tem. Então, para a gente começar o tema de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, pedindo a corrente Irmã Zoraide que ilumine o nosso aprendizado de hoje, que possamos extrair da reunião os elementos necessários do Evangelho para que possamos seguir na semana, levando a luz da mensagem do Mestre aos nossos lares, a todos os ambientes em que frequentamos. E para dar início aos nossos trabalhos de hoje, vamos agradecer com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque é vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre algo que está sendo bem recorrente já há um tempo, para quem é do meio espírita, que é a transição planetária. Qualquer canal do YouTube, qualquer livro espírita da atualidade, o tema da transição planetária vai estar lá presente, direta ou indiretamente. E aí, com a quantidade de informações que nós estamos recebendo na atualidade, são diversas correntes, não só a corrente espírita que trata do assunto, então você vai ver correntes espiritualistas, e cada um vai ter uma leitura, vai ter um conglomerado de informações e muitas vezes nos confunde, né? O que será que é isso, essa transição? E ao mesmo tempo nós somos bombardeados, né, por notícias constantes, problemas econômicos nos diversos pontos do globo, no próprio Brasil, o Brasil não está fora disso, guerras em Oriente, Ocidente, África, enfim, o barulho natural da sociedade, dessa contemporaneidade, né? Mas essa transição, que parece ser um tema atual, na verdade ela começa desde a chegada do Mestre. Jesus inaugura no mundo o modelo de homem novo, o modelo a ser seguido. E todos os apóstolos, todos os seus discípulos que seguem o Mestre, que vão espalhando cada um ao seu modo a mensagem do Cristo, vai pregando em si essa mensagem. Ou seja, eu sou o homem velho, o ser velho, e a partir do momento que eu recebo a mensagem do Evangelho, eu vou me transformando gradativamente e pregando isso com a minha própria vivência. E nós temos exemplos diversos dentro das obras do Kardec, dentro das obras do Chico, que refletem os tempos apostólicos, de como os apóstolos, de forma simples, muitas vezes anônimas, né,
isolados em cantos remotos, enxergando que o que o barulho da sociedade não enxerga, que é a necessidade do próximo, que é a necessidade constante de amparar aquele que não é visto. Nós podemos dizer com segurança, e as obras do Chico e do Kardec atestam isso, que Jesus inaugura de forma veemente no mundo a caridade. E é por isso que, no Evangelho segundo o Espiritismo, a colocação do Espírito da Verdade é: fora da caridade não há salvação. Então, se nós pensarmos na contemporaneidade, o que tem de novo? Mais uma guerra? De quantas guerras nós não participamos? Quantos movimentos políticos diferentes entre si dialogam, guerriam, brigam, discutem, querem o poder, mas o Evangelho, de forma silenciosa, de forma ininterrupta, sempre permanece. É Ele que vai, de forma sutil, de forma imperceptível, se consolidando nas leis de todos esses regimes diferentes. Porque não há nenhum polo no globo hoje, por mais exótico que pareça para nós, algum regime, uma cultura diferente, que não pregue a ideia da igualdade, que não pregue a ideia de socorrer o outro, de amparar a própria sociedade. Quem inaugura isso é o Cristo. Então, de forma velada, obrigado, Sr. Cláudio. De forma velada, o Evangelho, no silêncio, ele vai se introduzindo em todos os polos do planeta. E se a gente tiver uma visão panorâmica de tudo, do todo, ele está mais ou menos prevalecendo. Ora, hoje, né, nos tempos romanos, era impensável falar na ideia do direito coletivo. Era o direito para os meus, direito para os nossos e a espada para o outro. Todos os movimentos políticos, por mais diversos entre si, de alguma forma pregam hoje em dia essa ideia minimamente do diálogo. E o cristão, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, aquele que começou a olhar para si, entendeu a necessidade de mudança íntima, como João Batista anunciou antes do Cristo começar o seu trabalho apostólico, que antes dos reinos, os homens devem mudar. Então, o nosso trabalho, a nossa missão, não só conosco, mas é, antes de tudo, vivenciar cada vez mais o Cristo em nós, em nossos lares, no nosso trabalho. É fácil parar as guerras que nós temos entre nós, dentro do nosso íntimo? É muito difícil. Então, se é difícil silenciar os canhões íntimos, imagina silenciar os diversos que ainda gritam no planeta. Então, a tarefa primeira do cristão é apacentar os próprios problemas íntimos. Olhar para dentro de si, o que eu posso fazer hoje de melhor do que eu fiz ontem, mas com sinceridade. Não tendo medo, assim como nós vemos na literatura, sobretudo que, graças à coragem de Paulo, que o planeta praticamente hoje conhece o Cristo, ele rompeu as barreiras do bairrismo, do judaísmo, para mostrar que o Evangelho não era para um povo, mas era para o planeta, era para o mundo, que, como na fala do próprio Cristo, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que lugar da terra não é sagrado? Que canto do planeta não é divino? Que canto
não tem Deus. Nós vivemos e nos movimentamos em Deus. É impossível estar fora do todo, do cosmo. Agora nós precisamos encontrar essa essência em nós. Nós precisamos acordar a centelha, a semente que Jesus plantou em nós. Então, quando nós falamos de transição planetária, quando nós falamos em regeneração, o mundo de regeneração, as maravilhas que se pintam, nós já estamos em regeneração. A partir do momento que nós conhecemos o Evangelho e começamos com sinceridade a confrontar essas debilidades naturais de todos nós já estamos passando pela transição de um ser mais animalizado para um ser mais espiritualizado. A única diferença do mundo de regeneração para o mundo de provas é que no mundo de regeneração vai existir um consenso de paz. Vai existir um consenso que todo mundo aqui agora sabe que nós precisamos nos reconstruir enquanto seres, enquanto sociedade. Nós não vamos mais nos distrair ou culpabilizar uma nação ou outra, ou o meu parente, o meu vizinho que colocou o lixo onde eu não gosto, pelos meus problemas. O paradigma da regeneração é a consciência de si. É a consciência e a humildade de saber que nós estamos aqui, antes de tudo, para trabalhar as nossas debilidades e fazer o melhor dentro das nossas possibilidades para nós e para o outro. E pensando nisso, eu estava em dúvida, eu gosto um pouco de literatura, e eu estava em dúvida ontem em qual poema trazer para a reunião, para a gente refletir junto, para simbolizar, né? E aí, conversando com a Simone ontem, a gente conversando sobre esse tema, eu resolvi trazer um poema que fala de forma simples da transição natural de uma gota d'água. Eu queria dividir ele com vocês. Gota d'água. Quando eu era pequena, eu queria ser grande, incorporar os mares, sumir no Nilo, surgir no Ganges, ser sangue nas veias dos lagos. Flutuei nas nuvens, nos ventos, congelei o peito e caí. Despertei no mundo subterrâneo, provei do fel, do ferro, das entranhas de florestas, energizei raízes de cores das muitas primaveras. Molhei remotas eras, sanei a sede dos bichos que brotam do pó das pedras. Neste mundo, estive em tudo, não sendo nada. Seja em forma de chuva, neblina ou poça enlameada, alimento a vida da terra, e da vida da terra eu não carrego nada. Aqui, essa ilustração tentando dar vida a essas várias faces que uma simples gota d'água, as transições físicas que ela passa ao decorrer do planeta, ilustra a nossa própria vivência. Essa nossa própria fase animal, a gente vai passando pelos diversos reinos, como Kardec bem coloca no Livro dos Espíritos, e à medida que nós vamos ganhando consciência, nós vamos olhando para o nosso passado de milhares de transição e colhendo dele as lições necessárias para olhar para frente. Esse poema ilustra a tomada de consciência da gota d'água. A consciência de que o apego, as paixões mais bruscas, mais exacerbadas, não fazem mais sentido e que uma visão mais do todo, uma sensação de pertencimento
a uma grande engrenagem universal, é o verdadeiro sentido. Quantos de nós ainda, aqui, ainda viventes enquanto humanos no planeta Terra, não acordamos ainda para a realidade espiritual e das diversas vidas, como Kardec colocou, fora do planeta Terra? Quantas maravilhas não esperam o nosso despertar? Quantos seres de outras galáxias, de outros planos, até aqui da Terra, nos observam esperando o nosso momento, para dizer que tem um mais além, que aquele apego, aquela dor, aquela dificuldade, quase como um autoaniquilamento, não faz mais sentido. O que faz sentido é olhar toda essa beleza cósmica, é esse poema vivo que é a vida humana, de transições, de milhares de fases, de milhares de movimentos diferentes entre si, mas que nos leva sempre além. Essa é a mensagem que Jesus diz para nós. Quando ele diz, eu só deixo 2 mandamentos para vocês. Ama o Senhor, seu Deus, ao seu modo, do seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, independente da cultura, independente da forma de ver esse todo, como diria o Emmanuel, no Busque e Acharás, analise e estude todas as religiões, porque da mesma forma que há diversas estradas para uma só cidade, há vários caminhos para Deus. O Espiritismo, uma doutrina consoladora da humanidade, inaugura o tempo de concórdia. Inaugura a ideia de analisar a fé através da razão. Não das bombas, não da violência. A razão ilumina o nosso sentimento mais íntimo, mais instintivo. Essa é a mensagem de Kardec. Essa é a mensagem de Jesus. Então, gente, era esse o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Eu ainda tenho tempo? Tempo. Tá. Então, aproveitando esse tempo, né, eu gostaria de acrescentar que agora, nesse século que está por vir, Chico, todo mundo aqui já ouviu os programas do Pinga Fogo, do Chico? Chico atesta que em 2057 a Terra já seria um planeta de regeneração. Ou seja, daqui praticamente 31 aninhos, 30 anos, boa parte de nós, se Deus quiser, todos nós vamos ver em vida essa transição efetiva. Nós vamos perceber que o mundo vai continuar o mesmo. O planeta está aí, pedindo ciência, pedindo entendimento. Pouco nós exploramos dos oceanos ainda. Então, isso também simboliza que se nós exploramos pouco do oceano material que nos dá vida, imagina desse oceano íntimo. Quanto que não tem para descobrir? A cada nova revelação da neurociência, a cada revelação da possibilidade, praticamente hoje já existe um consenso de vacinação contra o câncer, contra as doenças mais bruscas. Quanto de nós, do nosso íntimo, ainda não tem para ser explorado? Quanta beleza! Aí será que em casa, quando nós estamos ali presos, né, a um problema, a uma discussão natural da nossa vivência, será que a gente olha para isso dentro de nós? Será que a minha vida se encerra nisso? Será que esse problema é tão grande ou eu que estou dando uma dimensão muito maior do que ele é? Então, quando o Chico coloca essa fala,
quando o Chico estipula essa data, é para marcar um período, é para marcar, de certa forma, uma travessia, mas isso já começou hoje. Todos os dias que nós refletimos e levantamos, hoje eu vou ter um dia melhor, hoje vai ser um dia melhor do que o de ontem, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais tolerante, um pouquinho menos atrabiliário, um pouquinho menos calmo, um pouquinho menos nervoso, um pouquinho mais calmo, isso já é a transição. Então, que tenhamos essa consciência de pregarmos em nós, como os apóstolos. Enquanto Roma desenhava estratégias, arrecadava soldados, melhorava suas formas de performance bélica para expandir o império, os cristãos estavam ali, inaugurando a caridade na mansão do caminho, na casa do caminho, amparando os desvalidos, curando as feridas, dando leito, dando comida ao primeiro ser humano que ali aportasse, não importando a cultura, região do mundo, espaço, era um homem. Como o samaritano, desenhado pelo Cristo. Em nenhum momento o samaritano perguntou quem era aquele homem. Ele cumpriu o seu dever enquanto humano. Ali tinha um ser, um irmão meu. Tudo o que ele tinha de possível para auxiliar, ele fez. E olhando os exemplos do Evangelho, olhando os apóstolos, os continuadores do Cristo, os barulhos sociais, inclusive no tempo de Kardec, século XIX, a França se degladiando com o Império Alemão. E o Kardec estava ali, trabalhando exaustivamente na codificação da doutrina, pensando no porvir, olhando mais além da humanidade, falando do homem novo, falando da vida nova. E o velho estava ali. Muitas vezes até nós encarnados ali. Mas essa é a nossa postura diante de tudo isso que está acontecendo hoje. Enquanto o mundo está entrando nas suas convulsões, façamos os nossos deveres. Em casa, com a nossa família, conosco e no espaço em que a gente estiver. Seja numa roda de amigos, seja no trabalho, façamos o nosso melhor, façamos a caridade do Cristo, porque é isso que significa regenerar-se, é a caridade ininterrupta, é a caridade constante na busca da transformação, enxergar o melhor de nós. Bom, gente, pode fazer a oração? Pode. Isso. Fazer uma meditação, então. Isso. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pedir o amparo da espiritualidade maior, para que ela nos auxilie, nos dê a calma necessária. Aquele problema que parece insolúvel, seja de saúde, seja de ordem material, física. Nesse momento, coloque aos pés do Mestre, da espiritualidade maior. Peça auxílio. Bata na porta, como o Mestre nos induziu.
Pede com fé. Que você será atendido na sua necessidade. Deus não quer a dor. Se assim fosse, Ele não teria nos dado a inteligência para descobrirmos os analgésicos, as formas de reparação física. Portanto, peça ao Senhor. Bata na porta de quem tem abundância. Acerena seu coração. Pense no seu lar. Pense no Mestre entrando e acolhendo todas as necessidades, dispensando a alegria, o sorriso, a paz, a concórdia. Que a luz do Cristo nos ampare. Acerene seu coração. Que a ansiedade, que o estresse, que o cansaço seja todo dispensado agora, através das mãos do Cristo, que nos dá força, nos dá mais saúde. Que a luz do Cristo nos ampare. Nessa harmonia, nessa vibração de paz, de luz, de serenidade, de união, deixe essa luz adentrar aos vossos corações. Mestre de infinita bondade, as correntes médicas, rogamos as vossas bênçãos, o amparo, a corrente do Irmã Zoraide está aqui presente. Acolha todos os nossos pedidos, as nossas necessidades.
Graças a Deus. Graças a Jesus. Deixando os nossos votos de gratidão pela misericórdia e a oportunidade de estarmos juntos. Vamos encerrando os nossos trabalhos com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque é vosso o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.